1 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 15, nós lemos assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E oremos. Amado Pai, abençoe agora o tempo de pregação da Tua palavra, que o Senhor possa tomar este tempo, abençoá-lo e empoderá-lo, para que Teu Espírito venha nos ensinar, para que possamos aprender e aplicar as verdades que veremos esta noite. Abençoe-nos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos manter as nossas Bíblias abertas para o texto que nós acabamos de ler, mas hoje eu quero falar sobre o tema que nós tiramos do versículo 15, a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Essa doutrina da igreja do Deus vivo é uma das doutrinas bíblicas mais atacadas na atualidade, no dia de hoje. Todas as instituições que Deus criou, todas as instituições que Deus estabeleceu, todas elas vêm progressivamente e cada vez mais sendo atacadas por instituições que Deus estabeleceu. Me refiro à família, ao governo civil, ao governo humano, o governo civil. Foi Deus que instituiu lá no livro de Gênesis, e a família também, claro, em Gênesis, e, é claro, a igreja. A igreja não foi em Gênesis, foi no Novo Testamento, não foi em Atos capítulo 2. Muita gente acha que a igreja começou em Atos capítulo 2. Não, senhor, Atos capítulo 2, a igreja já existia. A igreja começou quando Jesus iniciou o seu ministério e foi juntando para si. Era uma igreja itinerante que viajava, não era uma igreja fixa, mas ali era uma igreja. Mas essas são as três instituições, e se você notar, se você reparar bem, você vai perceber que são as três coisas que estão em constante ataque. Um constante ataque. A gente fala muito sobre políticos, que político não presta, político é isso, político é aquilo. E pode ser que em muitos casos, talvez a maioria dos casos, é verdade. Mas entenda uma coisa, a pressão mesmo para alguém honesto, sincero, alguém que não está entrando na política para roubar, para fazer tráfico de influência, alguém que entra lá com as melhores intenções, ele é submetido a uma pressão terrível, pressão de dentro, tentação de se corromper, tentação de receber dinheiro, tentação de vender, de traficar influência, tentação dos seus colegas que muitas vezes estão querendo pressioná-lo para entrar no erro, entrar no roubo, entrar na corrupção. Você vê igrejas, praticamente hoje você fala em igreja, você entende, é ladrão, é mentiroso, é hipócrita, é isso, é aquilo. Você fala em pastor, é igual político, né? Falou em político, ladrão, pastor, pior ainda. Por quê? É um constante ataque. A família, então, nem se fala. A família é constantemente atacado, constantemente. Então, essas instituições são atacadas pelo mundo, são atacadas pelo diabo, e são atacadas por homens maus que querem destruir, corromper, deturpar aquilo que Deus criou. Estão querendo redefinir o que é a família, querem redefinir e controlar igrejas. Existem pessoas no mundo de hoje que listam a igreja como um serviço não essencial, mas só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então, a igreja, a família, o governo civil é constantemente atacado de todos os lados. Porém, o mais lamentável e ainda mais sutil é quando esses ataques vêm de igrejas e de crentes. Em muitos casos, suspeitos. Podemos dizer pseudo-igrejas ou pseudo-crentes. Lá em Lucas 11, versículo 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa, cairá. Então é muito triste quando vemos esses ataques do diabo, do mundo, da carne, mas quando esses ataques, quando essas falsas doutrinas originam-se dentro, começam dentro da igreja. Vêm de pessoas que dizem ser de Deus, quando dizem tirar essas doutrinas equivocadas da palavra de Deus, é muito mais lastimável, é muito mais triste, porque aponta uma divisão dentro da casa de Deus, ou dentro da doutrina de Deus.
O que divide enfraquece, o que divide assola, o que divide destrói. O termo igreja, no Novo Testamento, é a tradução da palavra eclesia. Talvez não é novidade para você, mas esse termo eclesia, ela implica união. Eclesia significa uma convocação, é um estar junto, um chegar junto. Então, quando existe uma desunião, uma divisão, então vai totalmente contra o que a igreja deve ser, o que ela representa. Para que a gente entenda, para que nós possamos entender essa doutrina, entender o que é a igreja de Deus, como nós lemos aqui, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, nós temos que definir e entender o que Deus está falando quando ele fala sobre a igreja do Deus vivo. Eu quero hoje esclarecer algumas coisas. Talvez eu vou dizer algumas coisas que para algumas pessoas vai ser novidade. Talvez eu vou trazer uma nova perspectiva em alguns aspectos do que se é igreja ou não. E talvez até chocar alguns esta noite aqui. Mas vamos começar e nós vamos ficar hoje partindo do versículo 15. Nós estaremos voltando para ele, partindo a partir dele. Mas eu quero começar definindo o que é a casa de Deus. Definindo o que é a casa de Deus. Versículo 15. Mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, marque bem essas palavras, casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. No texto aqui, casa de Deus e igreja do Deus vivo são a mesma coisa. Um está explicando, está complementando o outro. Então, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. E a igreja do Deus vivo é a casa de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado em definir o que é igreja, o que é a casa do Deus vivo, a casa de Deus e a igreja do Deus vivo. O versículo termina dizendo que a casa de Deus e a igreja do Deus vivo, ela é, número 1, a coluna e a verdade. Ela é a coluna da verdade, e a firmeza da verdade. Ela é a coluna e ela é a firmeza. A coluna e a firmeza da verdade. Então, para a gente entender o que Deus está dizendo aqui, o significado disso, nós temos que ver o que quer dizer coluna, o que quer dizer firmeza. A palavra coluna, ela significa, ela era a tradução de uma palavra grega, stulos. Pastor, como é que você traduz a palavra stulos? Coluna. É uma transliteração, está correto, é uma tradução direta. Então, coluna, ou podemos dizer pilastra. Tá? Como, por exemplo, nós temos aqui, se você olhar ao lado aqui da igreja, do templo, né, do prédio, nós temos colunas ou pilastras. É justamente isso que está se referindo aqui quando fala que a igreja do Deus vivo é a coluna da verdade. É a pilastra. O trabalho da pilastra é da sustentação. Sustentação junto ao alicerce. E marque bem esse pensamento, vamos voltar já para ele. Tá? Uma coluna, ela dá sustentação. Uma coluna, ela dá força. Depois fala que a igreja do Deus vivo não só é a coluna da verdade, mas ela é a firmeza da verdade. Essa palavra firmeza é uma tradução da palavra edraioma, em grego. Sim, grande coisa. Quer dizer isso. A palavra edraioma, que é traduzida como firmeza, ela literalmente quer dizer chão. Chão. Isso, o solo, o chão. Então, note que uma coluna, ela dá sustentação, mas uma coluna dá sustentação para o que está em cima, mas ela capta sustentação no que está embaixo. Se você olhar essas colunas aqui, eu vou dar uma aula de engenharia arquitetônica para todo mundo. E em cima, ela está sustentando o que segura o teto, a armação do teto aqui da igreja. Lá na frente, as colunas seguram também o teto lá. Ali segura a laje que existe ali atrás. Então, ela está dando força, está dando estabilidade. Mas uma coluna, para dar essa força para cima, tem que ter a mesma força e firmeza embaixo. Se você coloca uma coluna e aplica força em cima para sustentar, e ela não tem sustentação embaixo, aquela coluna vai cair e vai cair junto com o que está em cima.
Então, a firmeza da verdade está falando sobre o alicerce. E o alicerce traz estabilidade, traz solidez e, de preferência, é algo inabalável. Fala sobre constância, sobre determinação. Isso é a firmeza, isso é o chão. É nisso que a coluna é sustentada. E a igreja do Deus vivo, ela é a firmeza e a coluna. Ela é tanto a pilastra quanto o alicerce da verdade. Então a coluna, ela sustenta a verdade e ela precisa ser sustentada pela verdade. Ela é a coluna, mas ela também é o chão. Ela também é a firmeza. Ela também é o alicerce. Muitas vezes nós usamos a expressão quando passamos por uma calamidade ou recebemos uma notícia muito ruim, muito abalante, que nos abala. Nós falamos como? Eu perdi o meu chão. Eu perdi o meu chão, eu fiquei desnorteado, eu fiquei perdido. Acabou. Tudo, minha vida desmoronou. O meu chão fugiu, acabou. Eu fiquei sem chão. O que acontece é que a casa do Deus vivo, a igreja do Deus vivo, deve ser o nosso chão. Deve ser aquilo que traz firmeza, a verdade que nós temos, a verdade em nossas vidas. Qual é o seu chão esta noite? O que é aquilo que lhe sustenta, lhe fortalece, lhe dá paz? Nós estamos tranquilos aqui, ninguém está preocupado se vai cair alguma coisa na cabeça da gente. Sabe por quê? Nós estamos em paz, tranquilos, confiantes, não só na coluna, mas também na firmeza. Não só na pilastra, mas também no alicerce. Esse é o nosso chão, esse é o nosso alicerce, mas também a nossa coluna. E eu pergunto, qual a sua coluna hoje? Qual o seu alicerce? Qual o seu chão? Aonde você se sustenta? Aonde você descansa para alcançar a verdade, alcançar a paz na sua vida? Seja lá o que for, se o chão não for a igreja do Deus vivo, seja lá o que for, é algo fraco, é algo abalável, é algo instável, é algo passageiro e é algo não confiável. Porque a única firmeza e coluna, o único chão que deve sustentar o crente, sabe o que é? É a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo. Para você entender quão central e quão importante. E quando nós colocamos a nossa certeza, quando nós temos a nossa coluna, quando nós temos a nossa firmeza, quando nós temos o nosso chão em qualquer outra coisa que não seja a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, então os resultados em nossas vidas, mais cedo ou mais tarde, se mostrarão. Mais cedo ou mais tarde, haverá um abalo, haverá instabilidade, haverá até possivelmente ruína. Qualquer coisa menos do que a casa de Deus, o que a igreja do Deus vivo, indica que estamos em erro. Essa verdade que eu compartilho hoje explica o motivo por que tantos crentes vivem num constante modo de ioiô. Você sabe o que é um ioiô, né? Um ioiô é aquele brinquedo, né, que você enrola um barbante e ele sobe e desce, ele sobe e desce, ele sobe e desce. Tem muito crente que passa a vida inteira num constante sobe e desce. Não há constância, não há firmeza. Eles não são inabaláveis, qualquer coisa eles caem, aí ficam bom, aí cai, aí sobe, aí desce, ficam a vida inteira no ioiô. Dão um passo para frente, dois para trás, dois para frente, um para trás, três para frente, dois para... É constantemente esse modo ioiô. Sabe por quê? Porque não estão depositando, não estão tendo a sua firmeza, a sua coluna, o seu chão não é a igreja do Deus vivo. Eles estão se estabilizando, eles estão construindo, eles estão confiando. E outra coisa, e seja lá o que for, não é a casa do Deus vivo, que é a pilastra e a firmeza, a coluna e o alicerce da verdade. É tão importante, tamanha importância é esta da casa de Deus. Para nós, mas também para Deus. A casa do Deus vivo é importante para nós, mas é importante para Deus também. É tão importante que Ele deu o seu Filho unigênito para comprar, estabelecer
a igreja. Lá em Atos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus resgatou, essa palavra resgatar está falando sobre pagar. Ele pagou, ele resgatou, ele fez o pagamento com seu próprio sangue. Então veja a tamanha importância que é para Deus. E essa importância deve também estar refletida em nossas vidas. Nós devemos dar suprema importância para a casa de Deus e para a igreja do Deus vivo. Porque Deus deu tamanha importância que deu o seu Filho para resgatá-la, para que ela pudesse existir. E até compreendermos a importância da casa de Deus, da igreja do Deus vivo, não só para Deus, não só de modo acadêmico e teórico, mas em nossas vidas. Em nossas vidas. Então nós nunca avançaremos, nós nunca seremos aquilo que Deus tem para que sejamos. A igreja local, ela é a agência pela qual Deus opera na terra. No Velho Testamento, Deus operava através do seu povo, o povo judeu. Cristo veio, o Messias, o seu povo rejeitou. No apedrejamento de Estevão, não vou entrar em detalhe agora, mas quando Estevão foi apedrejado, ele disse antes de morrer que olhou, viu o céu se abrir e viu Cristo em pé, ao lado do Pai. Esse em pé indicando que ele estava pronto para voltar naquele momento. Não estava sentado, estava em pé. E ali foi quando, finalmente, tiveram sua última chance como povo de rejeitar a Cristo. Mais uma vez. Ao apedrejar a Estevão pelo seu testemunho, naquele momento Deus não mais trabalha através do seu povo. O povo judeu, a nação de Israel, deixou de ser a agência de Deus na terra. E aquele cargo, aquela responsabilidade, aquela agência passou a ser a igreja. Não igreja com I maiúsculo, a igreja com I minúsculo. Existe uma grande diferença de igreja com I maiúsculo e igreja com I minúsculo. Na realidade, a igreja com I maiúsculo não existe. Ela vai existir. Sabe quando? No arrebatamento. Depois eu explico melhor isso, mas são igrejas locais que são as agências do Deus vivo. Então, definindo o que é a casa de Deus. A casa de Deus é a coluna e a firmeza, é a pilastra, é o alicerce, é o chão da verdade. Não existe verdade fora das doutrinas de Deus, da palavra de Deus, e a agência humana da palavra de Deus, da obra de Deus, são igrejas locais. São igrejas locais. Então, se você opera como crente fora de uma igreja local, você não está fazendo como deve ser feito. Você está agindo de forma para-eclesiástica. Você está agindo de forma fora da igreja. Todo o ministério de Deus deve ser submetido a uma igreja local. Porque ela é a agência, é a firmeza, a coluna da verdade. Olha mais uma vez para o capítulo 3 de 1 Timóteo, no versículo 15. Mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a casa do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Note bem essa palavra, verdade. O que nós vamos encontrar na casa de Deus, o que vamos encontrar na igreja do Deus vivo, bom, se ela é a coluna e a firmeza da verdade, o que nós vamos encontrar na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, é verdade. A verdade. Note que está usando o artigo definido. Tá? Encontraremos a verdade. Lá em João 8, e versículo 32, nós lemos assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a coisa que nós mais teremos em abundância na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, é liberdade que vem através da verdade. É liberdade que vem através da verdade. Só isso pode libertar nossa mente, nosso coração
a nossa vontade. Só a verdade traz libertação. Até conhecermos a verdade, nós seremos cativos, nós seremos amarrados, a nossa mente, nosso coração, nossas vontades serão capturadas, serão presas, estão escravizadas à carne, ao pecado. Note que fala que a coluna tanto ela tanto dá quanto recebe, ela tanto sustenta quanto é sustentado. Mateus 16, 18, Jesus falou: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa palavra pedra, essa pedra significa rocha. Existem várias, no português, já tem pedra, tem rocha, tem palavra pedrinha, assim por diante. Mas essa palavra pedra aqui é a mesma palavra que significa rocha. Mas note como fala que Cristo vai edificar a sua igreja sobre a rocha. Existem pessoas de outras religiões que acham que aqui está dizendo, que Jesus falou, é que ele vai edificar a igreja, no caso eu me refiro à igreja católica, vai edificar a igreja sobre Pedro. Se falando Pedro, você é uma Pedro, Petras, que é pedra, mas Petra é pedra pequena, não é rocha. Então, mas eles dizem que aqui Jesus está dizendo que ia construir a igreja em cima de Pedro. Então Pedro foi o primeiro papa. Pedro não foi o primeiro papa. O primeiro papa surgiu 300 anos depois disso aqui. Então Pedro não foi o primeiro papa. 2, Pedro era casado, tinha sogra, tinha filhos, tinha esposa. Então, começa por aí. Mas a rocha que Jesus se referia não era Pedro. A rocha não era Pedro. A rocha era a afirmação de Pedro, a afirmação que Pedro fez no versículo 16 do mesmo capítulo, quando ele falou assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era essa afirmação, era esse fato, o fato que Cristo é o Filho do Deus vivo, sobre qual Cristo ia edificar a igreja do Deus vivo. Filho do Deus vivo, edificando a igreja do Deus vivo. Então, a igreja do Deus vivo foi estabelecida em cima dessa rocha. A rocha é a verdade que Pedro havia falado, que Cristo era o Messias, era o Cristo. E edificar na rocha traz proteção e traz estabilidade, como nós vimos, é o chão. Nós lemos lá em Lucas 6,48, e semelhante ao homem que edificou sua casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava firmado sobre a rocha. Note como fala aqui sobre alicerce, sobre a rocha. Está falando sobre uma coluna, sobre alicerce, uma casa, edificando as colunas da casa sobre a rocha. E apesar de vir o vento e a chuva e as águas das enchentes, a casa não foi abalada. Do mesmo jeito, o ataque à igreja virá. Os ataques virão à igreja como um corpo, à igreja como indivíduos. Os ataques virão, vai vir enchente, vai vir água, vai vir vento, mas nunca será abalado. Eu digo mais, se você olhar a história das igrejas através dos séculos, as igrejas mais cresceram, mais prosperaram, mas foram influentes nas épocas que houveram mais perseguição. Quer saber quando a igreja ficou mole e frouxa? Quando não tinha perseguição. Vou dar um exemplo. Como um todo, no mundo ocidental em que vivemos, me refiro à América do Sul, me refiro à América do Norte, eu me refiro à Europa, as igrejas são moles, molengas. Sabe por quê? Porque nesses países não tem perseguição. Nós podemos se reunir aqui, podemos ter uma placa na frente, podemos sair e pregar o evangelho. Décadas atrás no Brasil não era tão fácil. Se você voltar 50, 60, 70, 80, 100 anos no Brasil, era complicado ser crente. A perseguição era maior e a igreja, quanto mais ela perseguia, mais crescia. Quando acabou a perseguição, sabe o que houve? Avacalhou. Avacalhou. Hoje tem mais igreja pregando bobagem do que igreja que prega a palavra de Deus. Sabe por quê? Avacalhou, ficou fácil. A China, já mencionei antes,
China era um grande destino dos missionários do século passado. Milhares foram para lá. Muita oposição, mas Deus abençoou e o trabalho lá começou a crescer. Aí veio a Revolução Comunista, Mao Tse Tung expulsou não. Ele falou, vocês têm 2 dias para sair. Quem não saiu, eles mataram. A maioria não conseguiu sair a tempo, estava no interior, não deu tempo. Foram massacrados. E por décadas, claro, o comunismo proibiu, como proíbe religião de qualquer tipo, especialmente cristã, mas não apenas, mas qualquer religião. E por décadas não sabia notícia dos crentes da igreja. Havia alguma igreja? Haveria algum crente? Será que o trabalho morreu? E por décadas não se sabia de notícia do povo de Deus na China. Até que a China começou a abrir aos pouquinhos, começou a entrar pessoas de fora e perceberam que a igreja na China não tinha morrido. Pelo contrário, havia crescido e fortalecido, apesar da perseguição, e podemos dizer, devido à perseguição. E as igrejas na China perseguidas hoje oram pelas igrejas no Ocidente, para que Deus dê misericórdia, para que Deus dê arrependimento, para que Deus mude. Porque aqui, onde temos liberdade de nos reunir, de pregar, de sair, a maioria das igrejas não fazem nada. A maioria dos crentes não fazem nada. Lá, só o fato de você ser pego com uma Bíblia, o fato de você se congregar, o fato de você ser crente, é passível de você ser preso, torturado e sim fuzilado, ou enviado para um campo de reeducação, onde você vai ficar preso, vai sofrer atrocidades, até você renunciar a Cristo. E muitos dizem, eu morro, mas não renuncio a Cristo. Hoje, no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na Inglaterra, na Europa, vocês percebem que quando alguém queima um Alcorão, é um reboliço no mundo? Quando alguém queima a Bíblia, ninguém liga. Quando minhas filhas eram pequenininhas, lá em Barbacena, elas estudavam numa escola, foi antes elas saímos, eram, sei lá, 6, 7 anos. E Londres é uma cidade multicultural. Uma cidade que tem gente em todo lugar do mundo. Cosmopolitana ao máximo. A escola tinha aula de natação. Nós não permitimos nossas filhas irem por vários motivos. Um dos quais é que todo mundo se trocava no mesmo quarto. Menino, menina, tudo junto. Só ligavam as muçulmanas, e as hindus, e as sikhs. Não permitiam. As cristãs não estavam nem aí. A gente não. A Michelle e a Gabriela também ficavam de lado com as muçulmanas e as sikhs. É interessante. O povo cristão na Inglaterra, nem aí quer queimar a Bíblia, quer derrubar a igreja. Na Inglaterra tem mais igreja abandonada, convertida para outras coisas. Até mostrei para o irmão Manuel, uns anos atrás, estivemos lá, uns 2 anos atrás, tinha um bar, que era uma igreja. Converteram uma igreja num bar. E vimos um bar que foi convertido em uma mesquita muçulmana. Então veja, como as igrejas no Ocidente, nem aí, não estou interessado em Deus, não estou interessado na verdade. Por quê? Porque não tem perseguição. É muito fácil. E perseguição nunca abala a igreja. A perseguição fortalece a igreja. Quando a igreja lá em Jerusalém cresceu, não cumpriram o mandamento de Cristo, que era pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Ficaram só em Jerusalém. Esqueceram da Samaria, uma Judéia e dos confins da terra. Sabe o que Deus fez para fazê-los obedecer? Ele trouxe perseguição à igreja em Jerusalém. Aí, fugindo, eles foram para a Samaria, a Judéia e os confins da terra, espalhando o evangelho. Por quê? Porque tiveram que sair de Jerusalém. Não foram por bem, acabaram indo por mal. As igrejas primitivas, estou voltando aqui ao tema, estamos
definindo o que é a igreja. Você e eu tenho feito isso. Mas nós devemos edificar nossas vidas sobre a rocha. Nós devemos edificar nossa vida sobre a firmeza e a coluna da verdade, que é a casa de Deus e a igreja do Deus vivo. Nós devemos construir nossa vida ao redor da igreja. A igreja deve ser o centro das nossas vidas. Não é vir todo dia para a igreja. Eu sei que tem igreja que tem culto todo santo dia. Conheço uma certa denominação que tem culto todo dia, 2 vezes por dia. Você tem que ir de manhã, você tem que ir... Eu não estou falando isso. Estou falando em você ter a igreja como importância. Nem sempre a coisa mais importante da sua vida você vai dedicar mais tempo para ela. Nem sempre. Mas a sua vida deve ser construída ao redor da casa de Deus, deve ser edificada ao redor da igreja do Deus vivo. A verdade de Deus, do Evangelho, das doutrinas, estão firmadas e disponíveis na igreja do Deus vivo. Não é surpresa, então, que ela é tão atacada. Não é surpresa, então, que as pessoas são tentadas a negligenciá-las. Falei agora há pouco, ao redor do mundo, igrejas foram listadas como um serviço. E já é um absurdo chamar a casa do Deus vivo, a igreja do Deus vivo, chamar de um serviço. Mas foi chamado de um serviço, e se não bastasse o insulto, não essencial. Deus discorda. Deus fala, é a firmeza e a coluna da verdade. A verdade que liberta, a verdade que salva. Mas quando os próprios crentes agem dessa forma, é lastimável. Quando os próprios crentes acham que a igreja do Deus vivo é um serviço não essencial, que eles podem escolher ir ou não ir, participar ou não, é um opcional que eles têm, é um detalhe, não é o centro da sua vida, é um detalhe, é um adereço, é um enfeite, não é central. Não é firmeza, não é coluna, não é o chão. Não é o chão que sustenta. É uma coisinha ali que bota no canto para falar que tem. Que o mundo ataca, que o diabo ataca, é triste, mas dá para entender. Mas quando o povo de Deus negligencia a igreja do Deus vivo, é muito triste. Muito triste. Eu quero agora partir para algo mais chocante. Eu quero definir, nós definimos o que é a igreja do Deus vivo. Eu quero definir o que não é a igreja do Deus vivo. O que não é. Eu não posso citar aqui versículos explicando o que a Bíblia fala sobre o que não é uma igreja, porque a Bíblia fala o que é uma igreja, não o que não é uma igreja. Então, por exclusão, nós podemos chegar lá. Mas um dos maiores ataques, uma das maiores mentiras hoje, que partem de dentro de igrejas, ou pseudo-igrejas, ou crentes equivocados, é de uma tal igreja invisível. Alguém já ouviu falar esse termo? A igreja invisível. Pois é. Igreja invisível. Não existe igreja invisível. Como eu falei, o próprio termo igreja, eclesia, não tem como ser invisível. Não faz nem sentido. Mas essa mentira, essa doutrina falsa da igreja invisível, ela diz assim, que todo crente, que todo salvo, faz parte dessa igreja invisível. Automaticamente. Recebeu Cristo, pronto. Você agora é parte da igreja invisível. Só que você não vai encontrar isso na Bíblia. É muito bonitinho, mas você não vai encontrar isso na Bíblia. Isso aqui é a igreja também chamada de a igreja mística. Que também não existe. Isso é um termo da teologia católica. Que é adotado. É incrível o quanto da doutrina da igreja católica é adotado por pessoas que se dizem ser evangélicas ou protestantes. Tá? Só para jogar uma farinha aqui, uma areia no piquenique,
Batistas não são evangélicos nem são protestantes, tá? Mas não vou nem entrar aí hoje, tá? Mas anote aí, igrejas batistas não são evangélicas e não são protestantes. Isso é um fato histórico incontestável, mas eu não vou descer nesse caminho hoje, tá bom? Mas outra hora a gente explica. Mas é incrível o quanto da doutrina católica você encontra em doutrina evangélica. Impressionante. Predestinação. Gente, isso é uma doutrina católica. Católica. Não é protestante, é católica. Igreja mística ou igreja invisível é doutrina católica. Mas se você perguntar um crente por aí, eles vão dizer, sim, igreja invisível, sim, sim, predestinação, sim. Não sabe nada, gente. O analfabetismo bíblico doutrinário é chocante. O povo de Deus não sabe de nada, gente. Isso não sou eu que estou inventando, é um fato. Você pergunta, as pessoas não sabem dessas coisas. Porque as igrejas não estão ensinando. As igrejas estão preocupadas em ter show de louvor, ensinar como ficar rico, ensinar positivismo, promessa disso, e positivismo. Só ensinam isso, não ensinam a doutrina de Deus. Triste. Essa igreja, com I maiúsculo que não existe, eles dizem que é a de Cristo. A igreja invisível, a igreja de Cristo. Gente, a igreja de Cristo, ela vai existir no arrebatamento. Aí vai estar todos os crentes de todos os tempos, de todos os locais, juntos no mesmo lugar. Isso é o que significa eclesia. Eclesia significa uma convocação chamada para fora. Uma assembleia convocada para fora. Como é que você vai convocar sem estar todo mundo lá? Tem que convocar. Então não tem que convocar e ser invisível. É como eu tenho um culto aqui sem ninguém. Se fosse só eu aqui hoje à noite, tem igreja na placa, tem cadeira, tem ar-condicionado, tem som, tem tudo, mas se tem só eu aqui e não veio ninguém, isso aqui não é igreja. E não é um culto. Porque a convocação não foi atendida. Mais sobre isso daqui a pouquinho. Qualquer lugar ensina essa doutrina, qualquer lugar, qualquer hora, onde tenha sequer uma ou duas pessoas dentro dessa doutrina da igreja invisível, ali é uma igreja. Então, se você está em casa, você e sua esposa, ali é uma igreja. Você está com o irmão ali embaixo da praça, na árvore, é uma igreja. Você vai no seu onde estiverem dois juntos, ali é uma igreja. Não, não é. Mas isso que ensinam. Isso que ensinam. Está tudo errado, equivocado, não é bíblico, eu digo mais, é diabólico. E é diabólico porque é sutil. E o diabo é sutil, o diabo é enganador. Parece muito bonitinho, é muito fácil alguém que não entende bem da palavra de Deus engolir essa mentira. Mas cuidado. É diabólico justamente pelo fator de engano e sutileza que ela exerce. Preste bem atenção agora nas afirmações que eu vou dizer, para ninguém me entender errado. Nem todo salvo faz parte da igreja local de Jesus Cristo. Nem todo salvo. Porque a igreja invisível não existe. A igreja de Jesus Cristo vai existir no arrebatamento, mas até lá, até juntar, nós vamos ser convocados. Como? A Bíblia fala que um anjo vai tocar uma trombeta, outro anjo vai chamar chuva e nós vamos ser arrebatados. Sabe o que é isso? É uma convocação. É uma eclesia. Somos chamados para fora. De onde? Do mundo. Aí sim vai ter a igreja de Jesus Cristo. A igreja com I maiúsculo. Em um momento do tempo, todos os crentes do passado, presente e futuro, em todo lugar do mundo, vai estar junto. Aí sim é uma igreja, é um ajuntamento, é a resposta a uma convocação. Então essa igreja só vai existir no arrebatamento, não vai existir antes. Então só sobra a igreja local, que é essa igreja aqui. Nem todo salvo pertence a uma igreja. Claro. Vou dar um exemplo. Semana passada eu levei uma pessoa que eu e a irmã Simone visitamos, levei ela a Cristo. Ela está aqui hoje? Não. Ela é salva? Ela é salva, mas não faz parte da igreja. Mas ela faz parte da igreja invisível. Não, não faz. Ela faz parte do reino de Deus. Ela faz parte da família de Deus, mas não faz parte da igreja. Para fazer parte da igreja, ela tem que fazer o quê? Responder à convocação, ao chamado de sair. Sai de onde? Sai da sua vida. Sai da sua casa. Sai dos seus afazeres, das suas responsabilidades, do seu estudo, do seu trabalho. Você vai deixar tudo isso de lado, a sua vida, e você vai vir, vai responder à convocação, você vem para cá.
é responder à convocação. Então, nem toda pessoa salva faz parte de uma igreja local. Isso é evidente. Todo salvo faz parte do reino de Deus e todo salvo faz parte da família de Deus. Deixou de ser uma criatura de Deus e agora é um filho ou uma filha de Deus. Isso é verdade. Quando alguém é salvo, mesmo que nunca bote o pé numa igreja qualquer, aquela pessoa é salva, uma nova criatura, agora é filho ou filha de Deus, está na família de Deus, faz parte do reino de Deus, mas não está na igreja. Sabe o que está na igreja? Vocês estão na igreja. Por quê? Vocês responderam à convocação, vocês aceitaram um chamado para sair, vocês saíram da sua casa, saíram dos seus afazeres. Gente, todo mundo aqui podia estar em casa, assistindo televisão, comendo pizza, ir para o shopping, dar uma volta na praia. Vocês deixaram isso, nós deixamos isso para responder à convocação, para responder ao chamado e nos reunirmos, nos congregarmos visivelmente. Eu sei quem está aqui, eu também sei quem não está aqui. Sabe por quê? Porque quem está aqui eu estou vendo. A não ser que alguém vai dizer, pastor, eu estava lá em espírito. Ah, tá. Boa tentativa, mas não cola não. Tem que haver a resposta a esse chamamento. Não se caracteriza a igreja quando reúne você e sua família, um grupo de irmãos, grupo de jovens, grupo de casais, mesmo que for para orar, estudar a Bíblia, louvar a Deus. Isso não constitui uma igreja. Não constitui. Nós temos reunião de casais, temos reunião de jovens, nós temos tudo, mas aquilo não é igreja, gente. Não é errado, não estou criticando, não é que é errado, mas aquilo não é igreja. Igreja é quando todos são convocados, todos são chamados e respondem ao chamado para se encontrar aqui. Não é o local em si. Não é o horário em si. Igreja é o ajuntamento, é a convocação. Igreja é eclesia, é chamar para fora. É uma convocação solene, divina, espiritual, para estar juntos. Não é importante o local. Lá na igreja primitiva, eles não tinham sedes, templos, lugares próprios. Não tinham. Eu vou ler aqui para você Filemão 1:2. É Paulo escrevendo para Filemão, ele diz assim na saudação da carta. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Opa! Tinha uma igreja na casa desse Arquipo aqui. Pastor, eles botaram uma igreja lá na casa dele, tinha... Não, gente, igreja não é 4 paredes, teto, ar-condicionado, som e piano. Isso não é igreja. Igreja é quando o corpo, quando as pessoas, quando os crentes respondem ao chamado de sair para fora das suas vidas, dos seus interesses, do seu dia a dia, das suas casas, e se reúnem, se juntam. Nesse caso aqui, na casa desse tal de... qual é o nome dele aqui mesmo? Que eu já esqueci. Tal de Arquipo. Tinha uma igreja que se reunia na casa dele. Mas, pastor, o senhor disse que uma reunião de família... Gente, não interessa aonde, que horas, quando. É um ajuntamento. Pode ser uma casa? Pode. A Igreja Batista Metropolitana. Sabe onde ela começou? Na minha casa. Começou em casa. A única pessoa que está aqui na igreja hoje daquela época é a Michele, minha filha, que estava lá. Eu, obviamente, e a irmã Simone. Mas ela começou na minha casa. Tinha culto. Tinha um chamamento. Nós saímos, levamos pessoas a Cristo, evangelizamos as pessoas, nós tínhamos estudos bíblicos, e a gente começou então domingo de manhã, a gente convocava, as pessoas vinham. Nós temos um culto na minha casa, na minha sala, nós temos batismos, nós temos pregação, nós temos louvor. Era igreja, na minha casa, não tinha um templo ainda. Tinha, mas a gente estava reformando aqui, era um galpão, está tudo bagunçado aqui, a gente está reformando. Só que só vai poder começar a igreja quando tiver... Não, prédio não é igreja, gente. A igreja é a convocação. A igreja do Deus vivo é o ajuntamento, a convocação. Não interessa se é na sua casa, se é na minha casa, se é no parque, na praia, no campo, não interessa. Não interessa.
Eu li hoje, tem lugares, eu não sei se no Brasil, eu imagino que não, mas está proibido, tem estados dos Estados Unidos que estão proibindo as igrejas se reunirem. E os crentes se revoltaram e disseram, mas como pode ir para o supermercado, mas não pode ir para a igreja? Por que é perigoso a igreja, mas não é perigoso o supermercado? Sabe o que começaram a fazer? Começaram a ter culto dentro do supermercado. Literalmente, se convocaram lá. Começaram a louvar e pregar. Você não pode ir lá na igreja, aqui não pode entrar. Pronto, está indo para cá. O onde não interessa, a hora não interessa, é o ajuntamento. Não precisa ser num prédio que tem igreja escrito na frente. É o ajuntamento. Seja lá onde for, seja lá que horas for, quando houver convocação, ali é a igreja, seja a casa, seja o templo, seja o campo, seja o que for. O único pré-requisito é que os convocados sejam salvos, batizados, por imersão e autoridade. Também não vou entrar aí, mas tem que ser por imersão e tem que ser com autoridade. Sob a liderança e organização bíblica de um líder local. No caso, eu. A igreja tem que ter essas características. Esses são os únicos pré-requisitos. Não tem que ter sede, não tem que... Eu digo mais, não precisa nem se reunir num domingo. Como é que é, pastor? Não há nada na Bíblia que mande que a igreja tem que se reunir num domingo. Pode reunir domingo, sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pode o dia que você quiser. Agora, é verdade que naquela época da igreja primitiva, as pessoas se reuniam no domingo. Por exemplo, Atos 20, versículo 7. Tá? E no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E no primeiro dia da semana, ajuntaram-se. Palavra o quê? Ajuntaram-se. Eclesia, ajuntaram-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, pregação. Prolongou a prática até a meia-noite. Opa! Culto bíblico dura até meia-noite. Estou brincando, gente. Nada de pânico. Mas veja só, aqui está falando que eles se ajuntaram, havia o partir o pão, Santa Ceia. Paulo falava até meia-noite, estava pregando. O que é isso? Era um culto. Nesse caso era domingo. Mas não quer dizer que tem que ser no domingo, não. É 1 Coríntios 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Ó, tinha Santa Ceia, pregação, ajuntamento, coleta. O que é isso? É um culto, gente. No domingo, aqui no caso, no domingo. Mas isso está só relatando o que eles fizeram. Não quer dizer que no lugar nenhum fala que tem que ser no domingo. Nós utilizamos o domingo simplesmente porque aqui na nossa cultura, no nosso contexto, domingo é o quê? É o dia de descanso. A maioria das pessoas, né, nem todo mundo, existem trabalhos, profissões que trabalham domingo, entendeu? Trabalha no comércio, quem trabalha com segurança pública, na área médica, enfim, tá? Existem empregos que trabalham domingo. Tá? E não há nada de errado com isso, não é pecado trabalhar domingo. Agora, como a maioria das pessoas folgam domingo, no nosso contexto aqui, na nossa situação, nós temos o culto domingo. Nós poderíamos ter no sábado. Na terça-feira, às 3 da manhã. Não interessa. A hora, o dia, o local, não interessa. O que interessa é que as pessoas respondam. Que as pessoas se juntem. E quando a pessoa responde e se juntam, você vê, estou vendo aqui, um bocado de gente aqui. Sabe por que eu estou vendo? Porque respondemos o chamado. Eu não estou vendo quem não está aqui, porque quem não está aqui não respondeu o chamado. Aí eles dizem, não é que eles estão invisíveis, eles não estão aqui. Se tivesse, eu via. Tá? Ninguém botou aqui uma capa de invisibilidade, não. Não estão aqui, por isso são invisíveis, porque não estão aqui. Se tivesse, a gente via. Então, igreja, tem que haver uma convocação local. Essa igreja do Deus vivo, essa história de igreja invisível, igreja universal, não cabe dentro das doutrinas de Deus.
O importante é atender o chamado. Eu vou resumir, tentarei ser breve. Não é triste que a igreja do Deus vivo é negligenciada, desprezada, ignorada, desprestigiada. Isso, irmãos e irmãs, não é novidade. Lá em Hebreus 10, 25, nós lemos assim: não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Naquela época já era costume. Costume é hábito. Costume não é que, o fulano perdeu um culto. Não, era costume, era hábito. Virou norma para algumas pessoas simplesmente ir para a igreja. Não é que, eu estou doente, eu fiz uma viagem. Não, porque eu estou trabalhando aqui. Não, era costume deles. Era o hábito. Não tinha nada a ver com trabalho, era o hábito, era a escolha. Eles decidiam não ir. Não era doença, não era trabalho, não era força maior. Eles que tinham costume de não ir. Por quê? Estavam negligenciando a igreja. Não dando a devida importância à casa do Deus, de Deus, à igreja do Deus vivo. Estavam dizendo, eu não vou. Sabe por quê? Porque não era a coluna e a firmeza. Não era o chão deles. Eles acham que como crentes podem viver sem esse chão, sem essa coluna, sem esse alicerce. Gente, nós não podemos. Mais cedo ou mais tarde, se a gente faz o nosso chão, qualquer coisa que não seja a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, vai começar a ruir. Vai começar a balançar. Vão vir as águas, vai vir o vento, vai vir a enchente, aquela casa vai cair e grande será a sua ruína. Leia lá o que Jesus falou quando fez a comparação de quem edifica sobre a rocha e quem não edifica sobre a rocha. Não é novidade nenhuma. Na época de Paulo já ocorria isso. E não é novidade nenhuma porque a carnalidade e a rebeldia do homem não é novidade nenhuma. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Essa frasezinha aqui, tentação senão humana, está dizendo isso aqui é uma tentação de todo ser humano. Você que está aqui hoje, parabéns. Mas é uma tentação você faltar ao culto. É uma tentação humana. E toda vez que você vence essa tentação, você supera essa tentação, mesmo apesar do cansaço, mesmo apesar de não estar com vontade naquele momento, mesmo apesar de tudo, você vencer, e você vem, e você responde à convocação, você venceu a tentação. Mas, quando você e eu sucumbimos à tentação, nós caímos na tentação. E quando você cai na tentação, você cai aonde? No pecado. Tentação não é pecado. Mas se você cai na tentação, só tem um lugar para cair. No pecado. Quando caímos na tentação, nós caímos no pecado. Aqui é tentação, aqui não é pecado. Jesus foi tentado. Jesus nunca pecou. Tentação não é pecado. Mas quando você cai, você obrigatoriamente, automaticamente, entra na arena do pecado. Agora você pecou. Deixa eu dizer alto e claro. Quando você sucumbe à tentação de não vir para a igreja, não vir para o culto, não responder à convocação de estar na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, você está pecando. E o salário do pecado é a morte. Não, pastor, mas eu tive que trabalhar. Não, aí é diferente. Aí é diferente. Você não escolheu, você tem um trabalho que exige que você trabalhe esse dia. Aí é diferente. Ah, pastor, mas eu estava doente. Pelo amor de Deus, fica em casa. Ninguém quer ver tua cara aqui, não. Espiando, tossindo, em cima de todo mundo. Fica em casa. Não, você está doente? Tudo bem, não venha, gente, claro. A Bia hoje, o Vitor não estão aqui, por quê? Eles não estão nem doentes, mas tiveram contato com alguém que estava doente, então não estão aqui. É diferente. Eu estou falando quando alguém faz uma escolha, opta
Não, hoje eu não vou, por quê? Tem um jogo, estou cansado. Não estou afim. Existem motivos para alguém não vir para a igreja. Tá? A morte, por exemplo, é um motivo excelente. Está morto, não precisa vir para a igreja. Doença. Existem motivos que justificam. Mas você fica dando desculpa, você fica inventando motivo, você fica... é diferente. Você propositalmente arruma coisa para fazer no dia e na hora do culto. Gente, você pode até enganar a mim e os irmãos, mas a Deus fica inventando coisa para fazer na hora do culto. Não, você tem que proteger e certificar aquele horário. Sabe por quê? A gente anuncia aqui, não é nenhum segredo, a gente não tem culto relâmpago. Gente, culto amanhã, 6h. Não, a gente não tem isso. Culto anunciado, a gente sabe quando vai ser, com bastante antecedência. Mas nenhuma dessas desculpas, os motivos válidos, são poucos e específicos, mas nenhuma inclui não estar afim. Está cansado. Está ocupado. Está chovendo. Está fazendo sol. Diga uma coisa, quando chove você vai trabalhar? Vai para a escola, faculdade? Ou você não vai para a faculdade, não vai para o trabalho? Você tem médico, dentista, você deixa ele ir porque está chovendo? Não. Eu estou com raiva de meu irmão. O irmão me fez raiva. Isso não é motivo para não ir para a igreja. Estou com raiva do pastor. Impossível ter raiva do pastor. Impossível. Impossível. Que tal essa aqui? Pastor, fui para outra igreja. Sabe o que se chama isso? Adultério espiritual. Não estou de brincadeira, não. Quem quer que o culto vá até meia-noite, eu explico isso agora para você. O que é adultério espiritual? Gente, você faz parte de um corpo. Então esse corpo maravilhoso aqui, pois é, esse braço aqui, esse braço pertence a esse corpo. Se eu arrancar esse braço e botar em outro corpo, sabe o que chama isso? Frankenstein, monstro. Você tem um corpo. Ninguém é obrigado. Veja bem, ninguém é obrigado. Eu estou muito contente que vocês escolheram se congregar aqui, vocês escolheram se ajuntar aqui. Estou feliz da vida, muito honrado. Louvado seja Deus. Sabe uma coisa? Ninguém é obrigado. Alguém está recebendo dinheiro, ameaças para vir para a Igreja Batista Metropolitana? Coagido, chantagem emocional? Não tem. A gente vende livros por ter vontade. Mas decida. É como casar. E escolha com quem você vai casar. Agora, fique casado, pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado a casar com ninguém, mas você não escolheu, não casou? Então pronto. Então não tem essa de, essa história de igreja invisível ensina isso. Você pode ir para essa igreja hoje, amanhã você vai naquela, depois você vai naquela outra. Conquanto que você esteja em alguma filial, isso não está na Bíblia. A Bíblia compara vez após vez a igreja local com um corpo. Corpo. Pega o seu dedinho aqui, passa para lá, o dedão joga para cá. Não. O corpo. Pastor, você falou que ia terminar. Eu sei. Pastor, eu li a minha Bíblia. Pastor, eu ouvi uma mensagem em casa. Foi até do canal da igreja, pastor. Eu fiz um culto aqui em casa. Como eu falei, isso não é igreja, gente. Não é porque foi na minha casa? Não. Porque não foi convocação. Não há nada de errado em a igreja toda se convocar na sua casa. Algum voluntário? Não tem problema, pode ser na casa de alguém, gente. O importante não é que seja aqui, mas que seja uma convocação, que todos saibam e sejam convocados naquele dia, naquela hora, naquele local, seja lá onde é que for, mas tem que ser esse grupo, esse corpo convocado. Se for aqui, se for na sua casa, minha casa, não interessa. Mas tem que ser todo mundo. Não é só jovens, só casais. Não, é todo mundo. A convocação, o corpo inteiro junto. E aquela história de igreja invisível ensina justamente que não. Você pode escolher. Sabe, você pode estar aqui amanhã, hoje está aqui, semana que vem está ali. Você sai pulando. O resultado são multidões ao redor do mundo que são desigrejados, não pertencem a igreja nenhuma, não fazem parte de corpo nenhum, e são atrofiados espirituais que nunca crescem, e nunca dão em nada para Deus, nunca fazem nada para Deus, porque estão totalmente equivocados quanto ao conceito de casa de Deus e a igreja do Deus vivo.
Por isso que é tão importante a gente entender, porque crente nenhum vai crescer e prosperar espiritualmente, prosperar nessa vida, no caminhar com Deus, se não entender e viver a doutrina da casa de Deus e da igreja do Deus vivo. É a fonte, é o chão, é a pilastra da verdade, é a agência de Deus. Por isso que o batismo, não adianta você pegar um exemplo aqui, pega o Nicolas aqui, o Micael pega o Nicolas, ninguém estava olhando, ele levou ele ali no córrego ali, lá perto da sombra. Coitado do Nicolas. Falou aí, pô, eu fiz igualzinho o pastor. Chega, levantei minha mão assim, eu peguei assim, eu falei as palavras mágicas, ele está batizado. Não está. Por quê? Porque não foi feito na igreja. Não precisa ser feito aqui. Ó, nós já batizamos em praia, já batizamos em rio, já batizamos em lago. A igreja aqui já batizou, não foi só aqui não, batizamos em cada lugar já. Por quê? Mas a igreja estava junto, gente. A igreja estava lá. Não é o prédio, não é o tanque, não é o batistério. É a igreja, é a convocação, é o ajuntar, é o responder. Juntos, naquela hora, naquele local, naquele horário, juntos, convocados. Isso é uma igreja local. Qualquer coisa fora disso, não é. Os pré-requisitos são salvo, batizado, organizado biblicamente por um líder local. Local, não é um líder, não. Está lá na sede que manda, não. Sabe quem manda aqui na igreja? Não sou eu. Quem manda na igreja é Jesus através da sua palavra. Tá? Mas quem organiza biblicamente é o pastor. Aqui, não tem ninguém que manda em mim, alguém que manda, vamos fazer assim, não vamos. Quem decide aqui é o pastor baseado na palavra de Deus. Isso é igreja. Igreja local. A casa de Deus. A igreja do Deus vivo, que é a pilastra, a coluna, é o alicerce, é o chão, a firmeza da verdade. E não entender isso é impossibilitar uma vida plena junto a Deus. E vamos orar. Pai amado, obrigado.